Meio-dia e 29 minutos, agora tá certo. O EPTV1 está de volta com um alerta sobre a subnotificação de casos de violência contra a mulher. A gente já mostrou que muitas mulheres que sofrem violência dentro de casa não denunciam os agressores por medo de mais violência ou por dependência financeira, por exemplo. E agora o isolamento social pode ser mais um dos motivos dessa subnotificação. Para falar sobre isso, a gente vai para outro giro nas nossas 4 maiores cidades, mas agora a gente começa com Varginha, com o Thiago Luz. Vai lá, Thiago. Natália, as pesquisadoras foram analisar o que os especialistas chamam de divergências entre a queda do número de denúncias de casos de violência contra a mulher com os números reais durante esse isolamento social. Aqui em Varginha, os dados ficaram praticamente estáveis. Olha só, aqui houve um aumento de apenas 2 casos, comparando março e abril deste ano. Em março foram registrados 101 casos de violência doméstica contra mulheres, enquanto em abril foram 103 registros. Mas houve queda nos dados de isolamento social de um mês para o outro. Em março, o índice de isolamento era de 47,88%, enquanto no mês seguinte houve uma pequena queda, passando para 44,14%. Acontece que aqui no Brasil, historicamente, já existe essa subnotificação dos casos de violência contra a mulher, isso muito por conta da culpabilização da vítima, também de fatores econômicos. A gente conversou com uma das pesquisadoras que está por trás desse estudo, que falou para a gente por que dessa queda. Veja aí. Para pessoas que já eram vítimas de violência doméstica, e as mulheres vão ser a maior parte dessas vítimas, o lar delas nunca foi um lugar seguro. Então essa questão de isolamento social, de ter que ficar em casa junto muitas das vezes com o seu agressor, acabou aumentando o número desses casos. Mas, paradoxalmente, os números de registros oficiais caem, porque esse é um tipo de crime que exige que a pessoa compareça pessoalmente para fazer o registro. E aí, em caso de isolamento social, você imagina, inclusive mais com essas pessoas tendo que conviver mais proximamente do seu agressor, elas não conseguem fazer esse registro e isso acaba, então, reduzindo os números. Apesar do paradoxo, de fato, quando a gente vai olhar, por exemplo, as ligações do 180, do Disque Denúncia, ou as próprias ligações para a patrulha de prevenção da violência doméstica, apesar dessas ligações terem aumentado, o registro oficial, como ele depende da pessoa ir pessoalmente fazer o registro, eles acabam caindo, esses números de registros oficiais. Pois é, existem muitos fatores que impedem que as mulheres denunciem. O isolamento social e a quarentena são só agravantes de uma triste realidade que a gente acompanha no dia a dia, né, Natália? Deixa com você. Com certeza, mas é importante demais denunciar não só a vítima, mas se alguém conhece, ouviu, liga, denúncia anônima, ajude muito. Obrigada, Thiago. Fernanda Marion, em Passos também houve queda no número de denúncias? Oi, Natália, também teve queda, viu, nos números de denúncias oficiais aí nos primeiros meses de isolamento social. Em março, olha só, a gente tem os números, foram 68 casos oficiais de violência doméstica e em abril foram 62, segundo esse estudo, uma redução de quase 8%. Com relação ao isolamento social, Passos tinha o índice de 48,86% no mês de março e em abril esse número caiu para 44,4%. É importante a gente esclarecer que os casos de violência doméstica não se resumem apenas à agressão, à violência física. Existem outras formas aí de agressão até chegar nesse último estágio, E lembrando também que a agressão física, em uma forma mais grave, pode chegar até o feminicídio, que é quando a mulher é assassinada pelo parceiro, pelo marido ou então pelo namorado. Para esclarecer para a gente um pouco desse universo da violência contra a mulher e também essa questão da subnotificação, a doutora Mariana está aqui com a gente, ela é delegada responsável aqui pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Passos. Doutora, boa tarde para você, para a gente esclarecer para todo mundo, quais são os estágios de violência que a mulher pode sofrer dentro de casa, porque a agressão física é um dos últimos casos, Exatamente. Boa tarde a todos. A Lei Maria da Penha, ela prevê diversos tipos de violência, entre elas a violência física, que é a mais conhecida por todos, mas é importante salientar desde já
que não é o único tipo de violência existente. Existe a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial, enfim, são diversos os tipos de violência. Como você bem citou, é importante a mulher já procurar a delegacia logo nos primeiros demonstrativos de qualquer tipo dessas violências e não esperar o último estágio, que é o feminicídio. Qual que é o primeiro sinal que ela pode identificar que ela pode estar sofrendo qualquer tipo de violência? Geralmente começa com uma ameaça, a ameaça de praticar um mal injusto e grave contra a vítima. Doutora, qual que é a maior dificuldade que as mulheres encontram para fazer essa denúncia formal de violência doméstica, de violência contra a mulher? Bom, eu acredito que, assim, primeiro a mulher ela precisa se enxergar como uma vítima. A mulher entender que ela está dentro de um ciclo de violência, geralmente é muito difícil. Ela precisa de uma rede de apoio muito grande para compreender que ela é vítima de violência e aí sim buscar forças para procurar a polícia, a delegacia, enfim. A subnotificação, ela acontece por quê? Justamente porque muita mulher não se identifica ou não se vê ali no papel de vítima? Também, realmente, o número de subnotificação é altíssimo. A vítima de violência doméstica ela é uma vítima peculiar, diferente de outros crimes. E, de fato, a vítima, muitas vezes, ela tem vergonha de procurar a delegacia, de se expor, ela tem vergonha dos seus parentes, dos seus amigos, de demonstrar que ela foi, de algum modo, fragilizada, principalmente no meio ambiente de trabalho. A vítima, às vezes, não acredita que o Estado vai dar uma resposta adequada a ela. Então, diversos são os fatores que levam a esse número altíssimo de subnotificação. Como é que a sociedade, enquanto pessoas próximas dessa mulher, da família, os amigos, podem ajudar nesse caso? Bom, perfeita pergunta, até porque se encaixa muito bem o momento que a gente vive. A mulher ela precisa de uma rede de apoio muito forte para conseguir sair do já citado ciclo de violência. Os familiares, os amigos são a parte principal dessa rede de apoio. Percebendo que a mulher está passando, está inserida em um ciclo de violência, aconselho os amigos conversarem com ela e procurarem a delegacia. Como é que essa família, esse amigo pode identificar algum sinal? Talvez a mudança de comportamento, algum sinal, às vezes físico até? Geralmente a mulher ela começa a mudar o comportamento e depois aparecem manchas roxas, que ela vai falar, eu caí, eu me machuquei, e aí já fica notório assim, para os amigos e para os familiares o que está acontecendo. E onde é que esse pessoal pode fazer a denúncia? O principal meio que tem sido utilizado agora durante a pandemia é o Disque Denúncia, pelo 180. Mas os meios tradicionais, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, continuam de portas abertas. A Polícia Civil não parou de trabalhar durante a pandemia, então nós estamos 24 horas dispostos a realizar o boletim de ocorrência e dar continuidade às investigações policiais. É importante a gente ressaltar também que essas denúncias podem ser anônimas, né? A pessoa não Exatamente. precisa se comprometer. Podem ser anônimas, um terceiro não precisa se comprometer. Muito obrigada pelas suas orientações, pela sua participação e pelos esclarecimentos também, viu, doutora? Nada. Natália, só para a gente reforçar, então, o principal meio aí de denúncia, o telefone 180, a denúncia é anônima e fazendo essa ligação, às vezes um amigo, um familiar pode estar ajudando a salvar a vida de uma mulher, Natália. Com certeza, é o que a gente sempre fala aqui, né, gente? 180, então, você pode denunciar, não precisa se identificar ou pode também ir às delegacias. Bárbara Siviero, em Pouso Alegre, qual a situação? Olha, Natália, aqui em Pouso Alegre também teve queda nos registros de denúncias de violência contra as mulheres. E foi uma queda considerável, de quase 35%. Vamos acompanhar comigo, então, sobre essas ocorrências nos últimos meses? Olha só, a cidade registrou 99 ocorrências de violência doméstica contra mulheres em março deste ano, contra 65 ocorrências em abril. Já o isolamento social nesses meses ficou praticamente estável. O índice foi de 43,92% em março, passando a 43,55% em abril. Gente, a violência contra a mulher, ela é uma preocupação do mundo inteiro, principalmente agora durante a pandemia. Por isso que em vários países estão fazendo ações para levar mais segurança e proteção para essas mulheres. No Brasil, por exemplo, membros do Judiciário e também de entidades da sociedade civil, eles iniciaram uma campanha. Essa campanha é chamada de Sinal Vermelho. Sinal Vermelho porque ela vem de um símbolo. Então a mulher ela faz um X aqui na mão. Através desse X, por exemplo, ela pode ir numa farmácia e o atendente ver esse X desenhado na mão dela e saber que essa mulher ela está precisando de ajuda. Agora com as lives, todo mundo virtualmente, se essa mulher aparecer com X, você já sabe que tem que ajudar. Fica mais fácil de amigos, familiares, ver que essa mulher precisa de proteção. O importante é denunciar, Natália. É isso aí, mais uma forma de denunciar. Bárbara, obrigada. João Daniel, em Poços de Caldas, quais os números?
Natália, aqui em Poços de Caldas também houve queda nas denúncias de violência doméstica nos primeiros meses. Essa queda foi na quarentena, né, foi de quase 22%. A gente preparou uma arte aí. Em março, Poços de Caldas registrou um total de 131 ocorrências de violência doméstica. No mês seguinte, foram 103 casos. O índice de isolamento nesse mesmo período também teve queda, né? Em março, o índice era de 52,8%, que passou depois para 48,12% em abril. Todos os dados de registros de violência doméstica têm base na pesquisa das pesquisadores da Unifal, a Universidade Federal de Alfenas, a partir da base de dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, feitas em ocorrências da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Sistema Prisional e até do Corpo de Bombeiros. Eu reforço, houve queda também em Poços de Caldas, mas esses números refletem somente as ocorrências que efetivamente, né, Natália, foram registradas, como bem destacou a Fernanda Marion com a delegada lá em Passos. Tá certo, João. Obrigada. Já já a gente se fala de novo.